Olá, seja muito bem-vindo e mais uma vez é muito bom estar em sua companhia. A partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E eu vou começar essa edição falando de economia. Olha só, o Banco Central aumentou a projeção do crescimento do PIB, o Produto Interno Bruto, neste ano. O relatório trimestral tem expectativa de crescimento, aliás, parecido com o do Ministério da Economia. A projeção de crescimento econômico em 2022 do Banco Central subiu de 1,7% para 2,7%. Os dados fazem parte do relatório trimestral de inflação. O documento também prevê alta de 1% para o Produto Interno Bruto de 2023. Entre os componentes da oferta, a previsão de alta para a indústria foi alterada de 1,2% para 2,4%, com melhora nas previsões para todos os setores, com exceção da indústria extrativa. Em serviços, segmento responsável por 70% de toda a produção nacional, a estimativa foi revista de 2,1% para 3,4%. A atualização da projeção vai em linha com a percepção do Ministério da Economia, que também vê uma expansão de 2,7% para o PIB neste ano. Mas a pasta avalia que a economia nacional vai crescer 2,5% em 2023. A surpresa no crescimento da atividade econômica entre março e maio, os benefícios com o aumento do valor do Auxílio Brasil e a deflação após a redução de tributos sobre combustíveis, energia e serviços de comunicação foram os principais fatores para as projeções mais otimistas. Eu falo de eleições agora, aliás, nós já estamos em contagem regressiva. Faltam apenas 3 dias para as eleições, que neste ano vão ter um esquema de segurança reforçado. Serão mais de 190 mil policiais. A intenção é combater os crimes eleitorais e também garantir a tranquilidade na apuração dos votos. Neste domingo acontece o primeiro turno das eleições de 2022. E para garantir o direito a exercer a cidadania, está sendo montado um esquema de segurança reforçado com a participação de diferentes órgãos. Cerca de 190 mil policiais devem atuar em todo o país. As Forças Armadas estarão trabalhando em 561 localidades, de 11 estados. Além disso, o esquema conta com efetivos da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Agência Brasileira de Inteligência, entre outras. A atuação dos militares neste domingo foi requisitada pelo Tribunal Superior Eleitoral. O Rio de Janeiro vai receber o maior contingente, com as Forças Armadas ativas em 167 localidades. O segundo é o Maranhão, que deve ter o apoio em 97 localidades. O governo federal vai monitorar incidentes com o Centro Integrado de Comando e Controle Nacional, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. As forças de segurança estarão em cartórios eleitorais, locais de votação e de apuração dos votos, vias públicas e estações de transporte. E eu falo de meteorologia agora. Olha só, a capital paulista já tem o mês de setembro mais chuvoso em 7 anos. Desde 12 de março, não chovia tão forte na cidade. O balanço prévio do Centro de Gerenciamento de Emergências revelou que a chuva que atingiu São Paulo de forma intensa nos últimos dias, neste início de primavera, contribuiu para que a cidade registre o setembro mais chuvoso dos últimos 7 anos. A capital registrou 115 milímetros até a tarde desta quarta-feira, que corresponde a 75% acima do esperado para o mês. Esse volume não era registrado desde 2015, quando choveu 198,6 milímetros. Não chovia tão forte na capital desde 12 de março deste ano, quando o acumulado foi de 56 milímetros. Segundo o CGE, a chuva já começa a ficar menos intensa em São Paulo. Na semana que vem, o tempo deve seguir encoberto, com alguns períodos de sol e chuva fraca. A capital continua com alerta para deslizamentos de terra nas áreas de risco e, por conta disso, a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil decretou o estado de atenção. Eu falo agora das notícias internacionais. A Organização do Tratado do Atlântico Norte denunciou nesta quinta-feira que os vazamentos nos gasodutos Nord Stream 1 e 2 parecem, de fato, terem sido resultado de atos de sabotagem. De acordo com a nota da Aliança Militar,
Qualquer ataque deliberado contra a infraestrutura crítica dos países aliados enfrentaria uma resposta unida e decidida. A nota diz ainda que a OTAN apoia as investigações em andamento para determinar a origem dos danos. A Guarda Costeira da Suécia anunciou nesta quinta-feira que detectou um quarto vazamento nos gasodutos entre Rússia e Alemanha. No início da semana, foram registradas explosões. Os vazamentos ocorrem em um momento em que países europeus acusam a Rússia de usar suas enormes reservas de energia como arma para pressionar a Europa. Os vazamentos criaram colunas de gás debaixo d'água e bolhas gigantescas foram registradas na superfície do mar com várias centenas de metros de largura, impossibilitando a inspeção imediata das estruturas. A Rússia nega a responsabilidade pelas explosões, assim como os Estados Unidos. O Conselho de Segurança da ONU vai se reunir na sexta-feira para discutir o assunto. Eu continuo falando de notícias internacionais. O furacão Ian provocou inundações e rajadas de vento de cerca de 250 km por hora na Flórida. Pelo menos 2 milhões de pessoas estão sem energia elétrica. O furacão Ian perdeu força nesta quinta-feira e se tornou uma tempestade tropical. Mas o fenômeno climático ainda representa riscos enquanto abre caminho pelo centro da Flórida, nos Estados Unidos, com ventos de 105 km por hora e possibilidade de aumentos súbitos na força do temporal. Ian atingiu pela primeira vez o sudoeste da Flórida como um furacão devastador de categoria 4 na tarde de quarta-feira, quando foi considerada uma das tempestades mais poderosas já registradas nos Estados Unidos em décadas, transformando ruas em rios. Mais de 2,5 milhões de pessoas ficaram sem energia elétrica na Flórida na manhã desta quinta-feira, principalmente nas regiões sudoeste e central do estado. Agora espera-se que ela saia do estado pela costa nordeste e siga para o norte, para os estados da Geórgia e o litoral da Carolina do Sul na sexta-feira. Os governadores da Carolina do Norte e também da Virgínia já declararam estado de emergência em seus territórios. Em sua passagem por Cuba, o fenômeno deixou a ilha inteira sem energia, além de vilarejos inundados e causou a morte de 2 pessoas. Segundo informações do Centro Nacional de Furacões Americanos, o Ian pode voltar a se fortalecer enquanto estiver no mar, já que ele entra em contato com as águas quentes da região. E eu falo agora de Copa do Mundo. O governo e o comitê organizador da Copa do Mundo do Catar anunciaram que a vacina contra a Covid-19 não vai ser obrigatória para entrar no país. Os viajantes vão precisar apresentar apenas testes negativos para a doença. Os testes vão precisar ser apresentados no balcão de check-in do aeroporto de partida, com 24 horas de antecedência para testes PCR e 48 horas para outros tipos de teste. Não vai ser necessário fazer outro teste na chegada ao Catar. O uso de máscaras vai ser obrigatório nos transportes públicos e nos estabelecimentos de saúde. Quem testar positivo durante a competição vai precisar se isolar durante 5 dias e usar máscara por mais 5. Os visitantes de mais de 18 anos também vão precisar baixar um aplicativo de rastreamento necessário para entrar em lugares públicos fechados. A abertura da Copa do Catar vai ser no dia 20 de novembro e a final no dia 18 de dezembro. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!